Boa tarde, gente. Bem-vindos aos Trend Talks da Bom Tempo, que está promovendo esses encontros com mentes pensantes e brilhantes do mercado. Hoje a gente tem o prazer de bater um papo rápido, ligeiro, mas zero rasteiro, com o Carlos Ferreirinha. Para quem não sabe, o Ferreirinha é fundador da MCF Consultoria. Ele tem mais de 25 anos de experiência no setor e é conhecido como o mais importante formador de opinião do mercado de luxo barra premium da América Latina. Inclusive, para a gente, é uma fonte constante aí de informação, né? Uma fonte jornalística consistente, manja tudo e mais um pouco. Boa tarde, Ferreirinho. Um prazer falar com você. Super prazer é o meu, sempre um aprendizado a troca aí com vocês, Alex, André. Muito obrigado aí não somente pela oportunidade, né, a Bom Tempo incrível criando essa oportunidade de geração de conteúdo, mas acima de tudo por estar acontecendo com vocês. Então, um super prazer para mim. Que prazer, Ferreirinha. Vamos começar essa conversa falando um pouco sobre um aspecto que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo agora, que é a inovação e, sobretudo, relacionada ao mercado no qual você é especialista, que é o mercado de luxo e premium. Ferreirinha, você que entende muito desse mercado, sabe que ele é muito focado e sustentado sobre pilares tradicionais, né, relacionados à tradição. Muitas vezes a tradição ela duela com a inovação, né? Você diria que nesse duelo entre tradição e inovação, o público ele está mais interessado nas novidades ou ele está interessado em manter esse status quo que o luxo trazia antigamente? Excelente essa pergunta. Eu vou dizer que, especificamente para a atividade do luxo, aí reside uma maestria exatamente desse duelo. As marcas de luxo são uma das pouquíssimas atividades da economia produtiva, digamos assim, que consegue genuinamente ter a sua tradição não como um peso de tempo, de velho, de antigo, mas a tradição entra aqui como um elemento fundamental de credibilidade, de segurança, de confiança, mas também são, surpreendentemente, ponta de lança de inovação. As marcas de luxo, como trabalham com nicho, elas trabalham num ritmo de velocidade muito inovadoras, foram as primeiras, inclusive, a trazer o conceito da arte envolvida aí dentro de uma linguagem muito maior. Se a gente analisar há quase 20 anos atrás, quando uma empresa como Louis Vuitton, Marc Jacobs, que era um estilista totalmente grunge nos Estados Unidos, trouxe o primeiro conceito de desconstrução no luxo, trazendo o conceito do streetwear. Nós estamos falando muito de streetwear agora, mas Jacobs fez isso há 20 anos atrás, trazendo o conceito do streetwear, trazendo o conceito da arte. Murakami, japonês, quando cria a primeira coleção de arte com a Louis Vuitton. Então, aqui, essa é uma reflexão muito interessante. As marcas de luxo, elas conseguem com muita maestria dialogar com esse equilíbrio da tradição e a inovação. Nesse exato momento de mercado, é importante que a gente perceba talvez duas possibilidades de reflexões. A primeira delas, nós tendemos, em momentos de rupturas tão fortes de mercado como esse que nós estamos vivendo, nós tendemos a dar prioridade a um consumo pelas marcas que nós confiamos mais, que nós acreditamos mais, que entregam mais símbolos de credibilidade. Tradição entra como elemento fundamental. Só que o marasmo de uma crise faz também com que a gente não queira apenas o mais do mesmo. As empresas que conseguirem surpreender, equilibrando a sua credibilidade associada à tradição, mas encantarem o cliente com movimentos, eu chamo isso até de marcas desafiadoras. Elas precisam desafiar o cliente para sair desse marasmo. E aí a inovação é um combustível fundamental. Os dois elementos aí eu vejo de peso muito importante para esse momento. Ferreirinha, ano passado nós participamos juntos de um congresso super interessante e lá você fez uma fala sobre a transformação do mercado de luxo nos últimos anos, né? Hoje em dia, o que pode ser considerado exatamente sofisticado, né? E você vê uma fórmula de uma marca transformar o ordinário em extraordinário a partir das suas próprias raízes, a partir da valorização desses princípios de tradição que você acabou de explicar, por exemplo, ainda como um dos pilares de sustentação dessa estética do luxo?
Olha, só esse talk aí, nada ligeiro e também não rasteiro, a gente já pode ficar aqui o ano todo só conversando sobre esse tema aí, porque ele já tem Dá bastante pano para material manga. aí para a gente conversar muito e de forma profunda. Primeiro ponto aí que eu vejo que é importante nós refletirmos sobre isso. Muitas dessas empresas que são ícones no mercado de luxo, em diversas áreas de atuação, na hotelaria, no carro, no bem de consumo, no mobiliário, uma das razões que elas conseguem se manter tão eloquentes no tempo presente, nós vamos falar de empresas como o Baccarat, que tem 257 anos, nós falar de empresas como a Hermès, que tem 186 anos de existência, Mercedes-Benz, 135, Louis Vuitton, 165 anos. Um dos motivos que torna essas empresas capazes de se manter desejadas no tempo presente é porque elas mantêm o ritmo da transformação. Elas conseguem verdadeiramente o que eu chamo isso de elas aproveitam as janelas de oportunidades continuamente. Elas interpretam rapidamente as novas dinâmicas de consumo, elas interpretam os novos hábitos de consumo e vão levando isso a um ritmo de velocidade. Como elas são de nicho, elas conseguem ter um ritmo de velocidade muito interessante nesse sentido. O que elas fazem continuamente, até você usou uma frase que é uma das frases que são os meus mantras profissionais, a transformação do ordinário em extraordinário, do simples em especial e do especial em experiência. Nós precisamos reconhecer com verdade e segurança que as marcas de luxo elas não são inovadoras no uso. As marcas de luxo não criaram a bolsa, não criaram o hotel, não criaram a caneta. Aonde que elas são genuinamente extraordinárias? Na transformação da utilização. Elas elevam o patamar do uso do móvel, elas elevam o prestígio da caneta, elas jogam num campo de altíssimo posicionamento de elevação o carro, a bolsa, o tênis. Então, ao fazer isso, eu posso usar aqui alguns exemplos que são muito claros hoje aos nossos olhos, quando uma Chanel, por exemplo, lança coleção de esmalte. Ela, na verdade, ela está transformando algo que é corriqueiro do mercado, que são os esmaltes, numa linguagem de patamar totalmente extraordinária da Chanel. Ou eu posso falar do fervor que foram os sneakers nesses últimos anos, os tênis, a febre dos tênis. Nós estamos falando do tênis num posicionamento de 20 mil reais, de 15 mil, de 8 mil. É a transformação do ordinário. E aqui não é o ordinário usado de forma ruim. Ordinário é um termo linguístico, né? Que quer dizer desprovido de diferenciação. Então, o que essas marcas fazem no dia a dia é exatamente elevar o posicionamento daquilo que é básico no dia a dia, aquilo que é corriqueiro, e eleva isso a um patamar de profundo comprometimento com o excepcional, com o extraordinário, em diversos segmentos e atividades. Então, dessa forma, parte dessa linguagem de competitividade das marcas ou da inteligência do luxo vem desse rigoroso comprometimento, desse vigoroso comprometimento com a transformação, com a equação contínua de transformar a todo momento a percepção da utilização. Você pode comprar qualquer carro para te levar de um lugar a outro, mas se você vai falar com Aston Martin, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce, vai te levar na padaria da mesma forma, só que vai te levar num posicionamento absolutamente elevado. Certo, Ferreirinha, a gente entende que você faz essa associação, né, da percepção, da identidade da marca, por exemplo, com outros valores que não são necessariamente intrínsecos da marca em si, né? Sobre esse aspecto, você acha que o luxo, evidente que ele é uma forma de expressão, mas você acha também que ele pode ser uma forma de arte? Você citou aí dois exemplos de como a Vuitton se associou ali em dado momento com Murakami, por exemplo, ou com Marc Jacobs, e teve esse processo. O exemplo dessa popularização também da Chanel, alcançar os produtos um pouco mais populares, né? Produtos que muitas vezes você encontra até em farmácias, né? Como o esmalte. Então, essas associações, elas ajudam também a transformar a marca, de repente, num veículo condutor. Você acha que é vulgar a gente falar que o luxo é uma forma de arte? Não, nem de longe. Até vou fazer uma conexão.
a uma reflexão que talvez eu não construí da forma que você falou ontem, o que eu posso ser sofisticado hoje? Essa pergunta é uma pergunta muito ampla, porque talvez uma das maiores quebras que se tem do século XXI é exatamente a quebra da regra, é exatamente a possibilidade da pluralidade. Esses códigos eram muito definidos ao longo dessas expressões dos últimos séculos, onde você definia basicamente o que era certo e errado. Nós vamos lembrar de pessoas que tinham cursos de etiqueta social. Hoje, o que seria uma etiqueta? O que é certo usar? O que pode ou não pode usar? Pois é, Ferreirinha, e 10 anos atrás isso ainda era muito comum, né? Realmente, já não faz mais sentido, né? Essa pluralidade, essa liberdade que se tem dos códigos e que se tem das regras, talvez seja um dos grandes ganhos contemporâneos do século XXI. E talvez, assim, vou fazer um comentário aqui que não quer ser mal interpretado, mas é uma quebra dessa chatice, né? Onde você tem que determinar o que é certo e errado. Você tem que comer ou não comer dessa forma, você tem que usar ou não usar gravata, você tem que usar ou não usar chapéu. Porra, isso tudo são coisas absolutamente que já não fazem mais sentido. Olhando dessa forma, eu vou enviesar essa reflexão da seguinte forma. Primeiro, arte é uma das atividades mais pujantes e pulsantes do luxo. Arte, por si só, é uma das grandes atividades do luxo, e é só nós olharmos nos últimos anos, aqui eu vou fazer um enviesamento para essa reflexão que vocês trouxeram. Se nós olharmos os últimos anos, muitos movimentos das marcas de luxo foram criar museus, foram criar centros de cultura, foram criar exatamente... E estão entre os melhores do mundo, inclusive, né? Se você Você pensar... trouxe algo fundamental. Essas marcas de luxo criaram exatamente os fios condutores da arte. A Fundação Louis Vuitton, a Fundação Cartier, o Museu Prada, a Fundação Prada, o Museu Gucci. Vejam como é que essas marcas entenderam claramente que elas são fios condutores, sim. Depois, é muito também importante a gente lembrar que algumas dessas marcas elas possuem produtos que são considerados peças de arte e que são valorizados ao longo do tempo. São muitos os exemplos de peças da joalheria, da relojoaria. Olha, ultimamente, nos últimos anos, até a valorização das bolsas da marca francesa Hermès se tornaram ícones, que se tornaram quase hoje uma métrica nova de mercado. É um índice hoje de mercado, porque são peças que valorizam ao longo do tempo, que é quase o mesmo conceito da obra de arte. Quando ela se valoriza ao longo do tempo e ela compõe um universo de arquétipos de observação. Então, você não está apenas levando um relógio, você está levando uma peça do craftsmanship, da artesania, da Cartier, em cima de um modelo que foi feito há 100 anos atrás. Aqui tem um storytelling, uma apropriação que é exatamente a apropriação da referência da arte. Essa é uma das razões que, nesses últimos anos, foram muitos os exercícios nos últimos 10 anos da linguagem da arte sendo trabalhada fortemente na cultura do luxo. A Louis Vuitton fez isso muito bem, a Gucci fez isso muito bem, a Prada fez isso de forma brilhante. Nomes da expressão da arte mundial, vamos pegar a Yayoi, a japonesa aí das bolinhas, que se tornou, que na verdade foi trazida, não é que foi trazida que esse termo é bom, mas Yayoi tem quase 100 anos. Ela foi colocada novamente em destaque pelo luxo, pela marca Louis Vuitton, que coloca ela num momento muito efervescente, que já é uma senhorinha. Claro, né, na cultura japonesa você chega a 300 anos ainda parecendo que tem 50, mas Yaoi é esse exemplo, né? O fenômeno que foi de filas pelo mundo para assistirem ou presenciarem exposições de Yaoi, que foi revitalizada de forma efervescente, contemporânea, por uma empresa de luxo. Fio condutor total e absoluto. O que é sofisticado? Não sei. Na verdade, esse código hoje, quando você tem a Rihanna, que é chamada cultura B, cultura de gueto, negra, tudo maravilhoso de diversidade e inclusão, a Rihanna é o maior investimento isolado da maior corporação de luxo do planeta, LVMH, que o ano passado criou a marca Fenty, que tem a Rihanna como sócia e diretora artística. Se a gente entende o que está acontecendo,
nós vamos repensar os nossos conceitos do que é ou não sofisticado. Isso nos leva à próxima pergunta, Ferreirinha, que é um pouco mais polêmica, mas ela necessita ser feita até para que as pessoas Vamos à entendam. polêmica, eu estava esperando isso de vocês. Senão não são os decornautas, né? Vamos entender a polêmica aí de vocês. Vamos lá. As pessoas geralmente associam o luxo, o mercado de luxo, à exclusão, não à exclusividade. A gente que está dentro do mercado, a gente tem um outro entendimento, mas, em geral, a população tem outra opinião. Eles entendem que o luxo ele exclui a população dos seus processos, do seu próprio consumo. Eu primeiro queria saber o que você pensa sobre isso e se você acha que o mercado de luxo já virou essa chave e essas pessoas é que não estão sabendo ainda. Como é que fica isso para você? Eu acho que tem um pouco de tudo aí. Esse assunto ele é um assunto, sim, polêmico, mas ele é necessário, ele precisa ser abordado, ainda mais que eu comentei agora dessa quebra de regras aí que é fundamental. Nós temos que olhar isso sobre diversos pontos de vista, sobre muitas perspectivas. A primeira é a perspectiva do consumidor. O que eu quero dizer? A gente precisa entender que essa aqui, a nossa conversa aqui, é uma conversa de mercado, não é uma conversa terapêutica, nem antropológica, nem de psiquiatras. Existem clientes, indivíduos, que são indivíduos que o maior prazer que eles têm na vida é exatamente excluir os outros, oprimir. Né? Agora, isso não tem a ver com luxo. Eles fazem com tudo na vida deles dessa forma. Eles têm uma postura verdadeiramente de definir quem usa o uniforme branco para limpar a casa e quem está na posição de domínio da situação. Então, o conceito da exclusão, ele é, acima de tudo, antes de qualquer tipo de determinação mercadológica, ele é, acima de tudo, atitudinal. É quando o indivíduo se coloca numa posição que se acha no direito de excluir o outro. O que eu quero dizer com isso? Se eu falo que ele é atitudinal, eu vou fazer agora, da mesma forma que vocês pegaram um viés polêmico, eu vou rebater para vocês. Vocês acreditam que, em algum momento, as principais marcas de luxo do mundo, aqui eu estou falando como mercado, né? Vocês acham que, em algum momento, o presidente da Mercedes-Benz, o presidente da Louis Vuitton, o presidente do Hotel Ritz, o presidente da Singapore Airlines, eles sentam numa reunião semanal e falam assim: nós vamos definir agora qual é o nosso pacote de maldades dessa semana. Eu quero entender quais são as lojas no mundo que vão maltratar clientes. Eu quero definir claramente quais são as regiões do mundo que terão lojas que terão aspectos absolutamente preconceituosos com o cliente. Vocês acham que verdadeiramente as empresas fazem isso? Não, as empresas não. A gente acredita que isso acontece nas reuniões ministeriais, mas definitivamente nas empresas de luxo não. Ferinho, você comentou sobre a estratificação e a gente vai falar sobre uma outra coisa aqui que tem tudo a ver com estratificação social, que é também a inclusão social, né? Você mencionou Rihanna, cultura de massa, gueto. No caso do segmento de luxo, como é que você avalia o impacto das mídias sociais, me referindo a Instagram, Facebook, a febre do TikTok e outras tantas impulsionadoras do consumo? A pergunta do momento, né? A transformação digital se tornou o novo black. The new black é falar da transformação digital. Olha, eu podia falar isso antes e depois da convenção do Trump que aconteceu recentemente, aonde, através dos usuários do TikTok, acreditava-se que a convenção dele estava mega ultra lotada com fila de espera do lado de fora, e, na verdade, foi um fiasco e foi tudo uma estratégia via TikTok. Então, o que eu tenho falado para os meus clientes e para as marcas de luxo de uma forma geral é o seguinte: se o TikTok foi capaz de fazer isso com o Trump, a gente tem que entender que a transformação digital é capaz de qualquer coisa. E eu estou dizendo para vocês exatamente da forma que eu falo com as marcas. Recentemente, agora, eu lidero o trabalho, a inteligência estratégica, na verdade, durante esse período pandêmico, das marcas de luxo globais e brasileiras, latino-americanas que operam na região. E, recentemente, eu usei um slide falando sobre isso, dizendo: se o TikTok é capaz de fazer isso, nós temos que voltar e entender claramente que tem muito a ser feito de transformação digital no luxo. A atividade do luxo, tradicionalmente, esteve sempre muito resistente à inteligência da necessidade da transformação digital. São muitas marcas de luxo que até hoje não vendem nas redes sociais.
São muitas as marcas de luxo que ainda não vendem nas redes sociais. Sempre acreditaram fortemente que essa sinestesia, o tempo inteiro presencial, o templo das lojas, o templo de uma forma geral, tinham sempre esse protagonismo. Aqui não se trata de dizer quem é mais importante do que o outro, mas entender a complementariedade estratégica que as redes sociais trazem. E muitas das vezes não é entender também que ter presença digital é vender digitalmente. Não é só isso. Você pode ter uma presença digital de geração de conteúdo. Você pode ter uma excepcional presença no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Pinterest, e não necessariamente você precisa ter um botão para comprar. É uma forma de engajamento dos tempos atuais. O que a Covid-19 trouxe de forma definitiva? É um coeficiente de aceleração. Se você corria a 2 nas redes sociais, nas mídias digitais, você agora vai correr a 6. Se você corria a 3, vai correr a 9. Porque essa necessidade das transformações digitais não começou agora. Na verdade, só há muitos anos. É só a gente ver o poderio da Amazon nos últimos 10 anos do mundo. É só a gente entender claramente o que virou a Farfetch, a maior plataforma global de vendas de produtos de luxo e moda do planeta. Então, se a gente entender o que já estava acontecendo, a gente primeiro tem que tomar um chazinho de verdade para saber, não começou agora na Covid-19. O que a Covid faz é acelerar isso tudo, porque ela deixa claro que não tinha outra alternativa a não ser a linguagem, o engajamento e a comunicação nas plataformas digitais. Lembrando a todo mundo aqui que estará conosco aqui nesse diálogo, que o WhatsApp faz parte de plataforma de rede social. O WhatsApp é uma plataforma de engajamento social. E é o principal pulverizador de fake news, inclusive. É exatamente isso. Exatamente esse é o comentário que você traz. Então, eu digo o seguinte: as marcas de luxo foram resistentes, demoraram muito tempo, mas definitivamente tem trabalhos espetaculares e agora está claro para todo mundo, está claríssimo para todo mundo que existe verdadeiramente uma cultura de imersão, de transformação digital, que ela passa a ser tão relevante como qualquer outro tipo de estratégia que existia no mercado. E, mais uma vez, na minha forma de conduzir pensamento estratégico, muito pragmático, muito objetivo. Gente, em algum momento na vida lá atrás, as pessoas andavam de cavalo no dia a dia, tinha charretes conduzindo as pessoas. Depois passaram a ter carro. Agora a gente já está falando de carro, gente, autônomo. Não tem diferença nenhuma, gente. A vida é feita de evoluções, transformações e novas possibilidades. As redes sociais são novas possibilidades. Lá atrás, eu lembro quando eu era moleque, que levei um susto quando vi a televisão a cores pela primeira vez na minha vida, vindo de família simples, onde só tinha televisão preto e branco. Em algum momento, a gente achava que telefone portátil era o fio do telefone. A gente ficava em casa, caminhando com o telefone, porque portabilidade era carregar aquilo. Hoje, nós estávamos falando, algum tempo atrás, de telefone sem fio. Agora nós estamos falando que as pessoas não têm nem mais telefone em casa. A gente faz tudo no telefone que está na nossa mão. Resiste menos, porque dói menos se resistir menos. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Pinterest tem que fazer parte do nosso dia a dia como qualquer outra possibilidade que nós temos. Instagram já é a ferramenta de estímulo de venda número 1 de varejo no Brasil. É melhor entender isso e fazer acontecer do que ficar resistindo a isso que não levará a lugar nenhum. No caso específico do luxo, Ferreirinha, gostaria que você compartilhasse a sua opinião de especialista. Você acha que as redes sociais, elas operam nessa transformação digital na zona da percepção das pessoas ou elas já conseguiram afetar o modo de consumo do mercado de luxo? Totalmente afetar o modo de consumo. As redes sociais, para mim, são atualmente a hiperconectividade e os diversos canais de mídia social são hoje os modeladores de consumo. E que daqui também, meninos, eu vou dizer o seguinte, mais uma vez, para o meu pragmatismo, da mesma forma que lá atrás eram as revistas. Vocês vão lembrar de revistas de lifestyle, revistas de moda, seja o que for, vocês devem lembrar claramente daquelas páginas que apareciam, fotografavam as pessoas na rua e botavam um X. Isso é errado. Isso é errado. Isso é um horror.
Isso não pode. Hoje isso não existe mais. Primeiro que não tem nem quase mais revistas, né? Não faz nem mais sentido. Primeiro, e depois daquilo que a gente conversou aqui, essa pluralidade, o que é certo e errado? Eu adorava o que eu vou falar aqui, eu falei para ela, tá? É uma pessoa que eu respeito demais, admiro, é uma grande amiga de mercado. Eu lembro de um quadro, alguns anos atrás, da Glória Calil, no Fantástico, que a jornalista perguntava: Glória, isso pode? Ela falava: depende. Tudo Depende depende. muito. Depende. Eu falava, pô, um dia eu liguei para a Glória e falei: Glória, eu falava, pô, tudo depende. Não tem mais certo e errado, depende. Tudo era depende, né? Ser chique depende. Então, tudo depende. As mídias sociais são hoje os principais influenciadores e modeladores de tomada de decisão. Haja visto o que acontece no cenário político mundial, onde as redes sociais são capazes de criar monstruosidades políticas que só existiram nas redes sociais, que não tem nenhum outro tipo de lastro concreto, absolutamente concreto. Isso tem coisas positivas e tem coisas, muitas das vezes, assustadoras. Então, esse é o ponto, é lidar com isso, com uma nova ferramenta de inteligência de mercado e saber domá-la. O ponto aqui é quando a gente se permite que a fake news, ou seja, qualquer coisa que venha nas mídias sociais, seja mais importante ou mais relevante do que a nossa capacidade analítica, crítica, de conseguir validar essas informações todas. Então, eu vejo, sim, as mídias sociais como modeladoras de consumo. É só a gente analisar aí a febre que surge de marcas hoje. Eu posso usar marcas do conceito que surgiram no mundo das redes sociais, não tinham nem lojas. Off-White, Everlane, Supreme, são marcas que surgiram no mundo digital, elas não tinham nem lojas para vender o produto, era somente nas redes sociais. Então, elas modelam definitivamente comportamentos de consumo e tomadas de decisão. Dentro desse modelo, como você disse, desse sistema, aliás, modelador, né, a gente tem agora sim uma questão polêmica. E a gente sabe que você não foge das questões polêmicas, assim como a gente. Mas a gente tem as blogueiras, né? Nada contra elas, absolutamente. Elas são consideradas por muitos, inclusive, a nova mídia, né? E elas se destacam justamente por influenciar a audiência a partir dos próprios hábitos de consumo, né? De uma experiência real, ou teoricamente real de uso, porque elas tiram ali o esmalte da Chanel, para usar um outro exemplo seu, e colocam na hora, ou indicam, recomendam uma coisa do look do dia, que virou uma febre, que virou talvez um novo ditador de tendência, né? Na pandemia, ironicamente, elas foram muito criticadas e até canceladas, em alguns casos mais radicais, pelo mesmíssimo modus operandi, né? De falar de uma certa futilidade, ou que muitos categorizam como futilidade diante de emergências sociais muito gritantes, né? Por outro lado, muitas se mostraram engajadas em causas coletivas, mudaram a postura. Você acha que essa transformação que rolou, talvez nos últimos 3 meses, um pouquinho antes mesmo da pandemia, ela também veio para ficar? Ela é legítima ou ela é apenas politicamente correta por conta desse panorama que eu descrevi? Por conta dessa estratificação social, para usar um outro termo seu? Acho que é um pouco de tudo. Eu, como um pensador de mercado, estrategista e lidando com muitas empresas, eu me coloco aqui sempre na minha visão de mercado. Na minha visão de mercado, eu espero verdadeiramente que isso tenha vindo para ficar, porque é constrangedor e medonho o que aconteceu nesses últimos anos. Eu não vou dizer aqui, eu não seria ingênuo de dizer da importância da transformação digital e das mídias sociais sem verdadeiramente considerar a importância dos influenciadores digitais, os blogueiros, o que for. A influência digital, e até agora eu fiz um comentário da importância aí que eu enxergo as redes sociais modelando o consumo, as influenciadoras são importantes. O que a gente precisa quebrar é essa não autenticidade, essa não transparência. As marcas que se permitem serem dominados por esses influenciadores digitais, que transformam as marcas como coadjuvantes, aonde a vida deles tem um papel muito mais importante do que 100 anos de marca, do que a história lá do artesão que estava costurando. Isso é uma bobeira descomunal. Isso, na verdade, eu vou dizer com muito carinho aqui, com muito respeito,
feliz desses influenciadores que conseguiram brilhantemente, estrategicamente, crescer dessa forma. Porque o errado nisso foram as empresas e as marcas que deram corda para isso, que alimentaram isso, que deram essa comida para esses leões descomunal de mercado, que foram desconstruindo absolutamente uma linguagem de verdade. Eu, Ferreirinha, em um dos meus principais aprendizados desse período pandêmico, eu tenho colocado muito na minha voz pública e com os meus clientes que eu acredito numa tríade, em 3 pilares que serão fundamentais a partir de agora para a grande uma parte das empresas, marcas, profissionais. Autenticidade, transparência e verdade. Nós entraremos a Covid-19, eu não acredito que isso daqui é uma porta da esperança do Silvio Santos, hein? Onde a gente entrou de uma forma e vai sair todo mundo transformado, mais solidário, doador, incrível, humanizado, depois do vírus. Gente, isso é um vírus, né? Isso não é uma ressignificação da complexidade humana, né? Vamos culpar o vírus de tudo. Ele não é. E gênero não é legal. Ele não é responsável por tudo, né? A gente tem que reduzir um pouquinho essa carga de responsabilidade do vírus. O vírus só por si só já tem muita responsabilidade. Mas não dá para falar também que é Deus criador que vai mudar a essência humana. Muita gente que entrou e vai sair ainda nem acreditando no vírus. Hein? Tem muita gente que nem acredita no vírus até agora, quando falará que vai se tornar solidária. A sociedade cada vez mais incrementará as suas demandas de verdade, transparência e autenticidade. As empresas que conseguirem entender a necessidade disso e usarem isso de forma genuína, eu acredito profundamente que os próximos anos serão marcados por tomadas de decisões mais autênticas, mais transparentes. Com isso, nós precisamos entender que não está em jogo se o influenciador digital é ou não é importante nesse exato momento. Ele é importante nesse novo dilema, ou nessa nova dicotomia, ou nessa nova dinâmica que nós temos das redes sociais. O jogo aqui, gente, não é tê-lo ou não tê-lo, é como usar essas pessoas. É como permitir você mesmo, porque me irrita profundamente quando qualquer profissional vá midiaticamente se colocar dizendo das fake news, de dizer das fake news, mas aí permite, na sua estratégia de marketing e comunicação, usar um influenciador digital que nunca humanamente consegue usar aquela quantidade de produtos naquela quantidade de janela do dia. Porque as pessoas vão ao banheiro, gente. As pessoas elas têm azia, elas têm problema de estômago, elas acordam também com mau hálito. A gente tem que acreditar nisso. Porque não dá para entender esse mundo projetado de influenciadores digitais que foram alimentados pelos marqueteiros, pelas empresas doentes de marcas querendo criar um arquétipo de imagem totalmente ficcional na cabeça do cliente. Não tem mais espaço para isso, gente. Não tem mais espaço para isso. Algumas empresas demoram mais a entender, elas serão as mais penalizadas. Algumas empresas são mais rápidas de botar a cara, de correr o risco, de exercitar outros tipos de caminhos e usar influenciadores que sejam genuinamente autênticos, verdadeiros, transparentes. Quando a gente viu alguns desses casos nos últimos 3 meses, a pergunta que eu faço a vocês dois, que estão na ponta, que são sempre lançadores, estão olhando as coisas lá na frente, fazer uma pergunta genuína para vocês. De tudo que vocês viram aí de algumas das marcas, de alguns dos influenciadores, nesses 3 meses que ficou um pouco mais revelado, vocês se surpreenderam? Foi verdadeiramente uma surpresa a gente saber que isso estava acontecendo? Absolutamente. Não. Absolutamente. Essa é a resposta. Na verdade, a gente sabia disso. O que a Covid também fez, que eu acho bárbaro, ela colocou todo mundo com mais tempo para observar uma série de coisas que já estavam reveladas. Só que as pessoas não estavam dedicando o tempo e a concentração. E ela fez um outro ponto, ela botou todo mundo hiperconectado digitalmente. Isso quer dizer que nesses últimos 100 dias, as pessoas estiveram mais conectadas nos mesmos canais, no mesmo tempo, na mesma hora. De uma hora para outra, todo mundo viu parte desses surrealismos que estavam acontecendo. Então, eu espero, estrategicamente, que nós consigamos entender que clama socialmente um início de uma era que seja mais pautada na transparência, na autenticidade e na verdade.
Falando sobre transparência, Ferreirinha, e ainda no mercado de luxo, a gente sabe que boa parte da produção do mercado de luxo ela é derivada de pequenos ateliês, né? De microempresários, de famílias, às vezes, que transmitem os seus saberes e as suas técnicas de geração em geração, de uma forma slow, mais orgânica, que é até avessa aos métodos industrializados. Na prática e na sua opinião, como ficam esses pequenos ateliês e essas pequenas mãos de obra diante dessa pandemia que afeta muito mais eles do que os gigantes? Olha, esse é um comentário muito bom, é um comentário bem difícil de ser construído como reflexão, porque tem aqui dois viés que são fundamentais e significativos para nós percebermos. O primeiro ponto, eu vou trazer uma reflexão da economia americana. Os Estados Unidos é um país que ele lida com uma dinâmica mercadológica muito interessante, mas ele lida também com um falso moralismo social que é impregnado naquela cultura. O americano diz algo brilhante, que ele diz o seguinte: em momentos de crise, the stronger get stronger, the weaker get weaker. Em momentos de crise, os mais fortes saem ainda mais fortalecidos e os mais fracos saem ainda mais fragilizados. Essa é uma ordem de um capitalismo que impera na nossa modelagem econômica muito severa e muito brutal. Então, a primeira resposta que eu tenho que dar aqui, essa é uma crise que fragiliza de uma forma muito mais contundente os pontos mais fracos da cadeia. Não há nenhuma dúvida em relação a isso. Quando eu levo isso para o luxo, aqui eu digo que as marcas de luxo genuínas, aonde que isso entra em menor possibilidade de estrago? Porque a maior parte delas tem como exatamente o elemento da diferenciação essa artesania, essa mão de obra. A maior parte das marcas de luxo calçadistas, os calçados não são produzidos na Ásia, são na Itália, costurados à mão. A maior parte das empresas de joias francesas e italianas de luxo não produzem na Ásia, produzem na França e na Itália. Há muitos anos atrás, François Pinault, que é o presidente, o dono do grupo Kering, que é o dono da Gucci, ele fez um comentário numa conferência que eu participava, que ele era o orador, brilhante, quando ele disse assim: o grupo Kering é o dono de uma marca de joia chamada Boucheron. E ele fez um comentário brilhante dizendo assim: muitos dos processos da lapidação da joia poderiam ter sido automatizados. Enquanto eu decidir manter aquele artesão lapidando a joia, desenhando, cavando o diamante, fazendo, eu estou mantendo o meu comprometimento social de preservar. A Bottega Veneta, uma das marcas italianas mais emblemáticas do luxo, há 3 anos atrás, construiu uma escola, abriu uma escola de artesãos em Florença, porque a Bottega Veneta ela é uma marca que o principal ícone dela é a trama do couro, e que são artesãos. A Bottega Veneta, ao invés de construir uma máquina para fazer essa trama, ela preferiu criar uma escola para garantir com que essa mão de obra do pequeno, do artesão que trama o couro, seja mantido para as próximas décadas. Então, as marcas de luxo têm como essência a preservação desse denominador que é essa artesania, esse personalizado, esse customizado. Dito isso, nas marcas de luxo, pós-pandemia, é mais provável que esses pequenos produtores, artesãos, costureiras tenham uma capacidade de serem preservados muito maior. Quando eu olho para o mercado como um todo, não é essa mesma verdade. Vocês vejam, Alex e André, que eu vou te falar uma coisa para vocês. Nesses últimos meses, uma das minhas maiores inquietações, inclusive que eu me coloquei publicamente no mercado em relação a isso, eu vi muitas empresas indo mediaticamente dizendo que estavam assinando os tratados de não demissão. E claro que eu sou totalmente a favor disso, mas ao fazer isso mediaticamente, não deixaram claro que por trás das cortinas eles estavam arbitrariamente destruindo modos
produtivos. Estavam destruindo cadeias produtivas, suspendendo o pagamento sem nenhuma negociação, arbitrariamente, simplesmente suspendendo coisa, mas midiaticamente eu estou preservando o meu funcionário. Mas, gente, o conceito sustentável, ele quer dizer que para você crescer, você não precisa matar o pequeno. Você precisa encontrar relações que preservam o ecossistema de todo mundo. Então, aqui eu vejo que a crise ela acelera as discrepâncias sociais e ela gera com muito mais dor os pequenos, que sofrem infinitamente. Muito mais, a reverberação disso é muito mais forte com os menores. Nas marcas de luxo, exatamente pela capacidade delas de se absorverem esse impacto de uma outra forma, que elas lidam com um cliente tradicionalmente mais resiliente, e elas têm como fator diferencial exatamente esse comentário desses modos produtivos que conseguem criar a relação da diferenciação que essas marcas têm. Claro, na sua fala tem muita, a gente tem uma carga grande aí de responsabilidade social, do ecossistema produtivo, do artesanato, do pequeno produtor. Mas em tempos dessa pasteurização tão globalizada, né, em que temos acesso praticamente simultâneo a tudo que está acontecendo no Japão, na Rússia, em Paris, em Nova York, no Jalapão, você acha que essas regionalidades, então, elas continuam sendo a essência da experiência do luxo? É isso. Até vejo que para os próximos meses, aí essa janela desse tempo até o ano que vem, eu arriscaria dizer que o conceito da regionalização em todos os lugares do mundo será acentuado. A ausência de uma flexibilidade desse consumo internacional global, de viagens excessivas, que totalmente será diferente nos próximos meses até o ano que vem, fortalecerá a janela de oportunidade para o made local, para o regional. E também vejo que eu vou também construir uma outra reflexão da forma que vocês trouxeram. Newton, da física, há muitos anos atrás, ele fazia um comentário de uma das suas brilhantes reflexões, quando ele dizia, é uma lei da física isso, a toda ação equivale a uma reação na mesma proporção. Essas últimas décadas foram pautadas exatamente pelo que você comentou, o excesso da democratização do acesso a tudo, a hiperconectividade dos canais digitais, fazendo com que qualquer um pudesse comprar qualquer coisa de qualquer lugar, o poderio da China pausterizando tudo quanto é tipo de fabricação. Sabe o que eu acredito? Eu acredito exatamente numa reação contrária a Isaac Newton, a toda ação equivale a uma reação na mesma proporção. Eu vejo que virá mais forte, naturalmente, de nós entendermos o valor do artesanato local, entender que artesanato não está associado a folclore de baixo percepção cultural. Artesanato é uma expressão cultural. A gente vai entender mais sobre renda, a gente vai entender mais. E aí, se a gente olhar, inclusive, para o segmento que vocês têm um profundo domínio e que nós estamos aqui convidados, né, da Bom Tempo, se a gente analisar hoje, e nós temos que ter a coragem de admitir isso, a capacidade produtiva brasileira, moveleira, é hoje um dos grandes exemplos no mundo. Os designers brasileiros, principalmente na área da movelaria, são um dos grandes expoentes do mundo. Então, nós temos hoje, sim, uma chance de resgatar, porque isso é um resgate dos nossos valores intrínsecos, culturais, regionais, locais, e sim, essa pandemia quase que, eu diria que é quase paradoxal isso, mas a pandemia ela acelera essa possibilidade de um olhar mais local, porque nós estaremos mais tempo nos nossos locais, porque a gente não vai poder mais, com facilidade, pegar avião o tempo inteiro para ir para qualquer lugar do mundo. E pelas dificuldades de importação também, né? A discrepância dos câmbios, enfim, o disparate do dólar e do euro, enfim, a gente tem uma série de fatores aí também, né? E aciono a isso, tudo isso é o que eu chamo da lógica, né? Matemática. Se você faz conta, né? Batendo o euro 7,8, batendo o dólar 6,7, isso que eu chamo da racionalidade da reflexão. Mas tem um elemento a mais aí que eu vejo importante a gente colocar. Quando eu dou de cara, vou usar aqui o papel de um designer e não de uma marca com uma Bom Tempo. Quando eu dou de cara com trabalhos realizados por exemplo,
o Sérgio Rodrigues, gente, aquilo é um susto. É um susto de regionalismo, é um susto de capacidade regional. Quando eu vejo Marta Medeiros na moda usando o nosso trabalho do agreste, do sertão de Alagoas, trabalhando aquela renda e posicionando, olha lá o início da nossa conversa, o ordinário no patamar extraordinário, nós estamos falando verdadeiramente que nós temos sim, também, além do dólar, isso tudo, nós temos também a possibilidade de ser surpreendido e encantado pela nossa mão de obra, pelos nossos designers, pela nossa inteligência fabril, pela nossa inteligência de capacidade produtiva. É impecável o que a gente tem feito. O maior desafio das marcas internacionais no Brasil, na área de mobiliário, na área da joalheria, isso é diferente na moda, isso é diferente no acessório, é diferente no calçado. Mas o principal desafio competitivo das marcas internacionais no Brasil, na movelaria e na joalheria, são as marcas brasileiras. Porque o nível da joalheria brasileira, a gente tem marcas, designers de joias espalhados pelo Brasil que deixam de queixo caído qualquer designer internacional. Então, nós também estamos com uma possibilidade de redescobrir e descobrir aquilo que eu considero mais importante que o dólar e o euro. Sabe por quê, André e Alex? Porque no final do dia, se você tiver muito dinheiro, pouco importa se o dólar está a 6. Você resolve isso de uma outra forma. O importante é você também se permitir a ser conquistado pela nossa excelência de inteligência regional, brasileira, doméstica, local. Pois é, que está competindo aí de igual para igual, né, com os grandes lá de fora, né? Você citou dois exemplos, né? A Marta Medeiros, inclusive, com o Sérgio Matos, que se juntaram agora, né? Numa joint venture. Eu falei, gente, eu falei Sérgio Rodrigues, eu falei, Sérgio, olha o Sérgio Matos com a cadeira pautada em cima das rendas. Gente, aquilo é uma loucura, né? Se você pega, olha a cadeira daquela cobra, Coral. Da cobra coral. Gente, aquilo é um absurdo. Aquilo chega a ser um absurdo. Aquilo, olha o que vocês comentaram aqui na nossa conversa. Aquilo está mais para peça de arte do que para movelaria. De tão incrível que aquilo é. Então, mas igual a ele, gente, olha o que nós temos aí na arquitetura, olha os arquitetos brasileiros que nós temos hoje, que colocam de igual para igual a linguagem internacional. Um assunto recorrente, inclusive na arquitetura e no design, você já trouxe aqui nessa conversa, Ferreirinha, é a sustentabilidade. E quando a gente olha para o mercado de luxo, é muito enevoado esse horizonte para a gente que não é especialista como você. Então, queria saber de você, qual é a sua percepção disso? A sustentabilidade, ela é mais uma fachada do mercado ou ela se aplica de fato nos bastidores, nos processos produtivos do luxo? Olha, eu preciso sempre contextualizar isso com algumas perspectivas. A primeira delas é o seguinte: eu tenho muito medo e receio quando termos como responsabilidade social, sustentabilidade, eles viram termos muito mais da modinha do momento, de falar que eu sou sustentável, que eu sou blá, 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 do que verdadeiramente está entregando com transparência, verdade e autenticidade conceitos de sustentabilidade. Dito isso, eu vou fazer o seguinte comentário a vocês. Tem muitas e muitas e muitas pessoas que demandam muitos aspectos de sustentabilidade de marcas e empresas, mas que não reciclam nem o lixo dentro de casa, tá, gente? É uma realidade triste. Muitas e muitas e muitas empresas, pessoas que mediaticamente nas redes sociais espancam marcas, espancam empresas, espancam profissionais, mas não tomam decisões de escolhas por aquelas empresas que foram descobertas fazendo trabalho escravo. Continuam comprando das mesmas marcas de moda que foram descobertas por trabalho escravo. Então, o primeiro ponto que eu gosto de dizer é que nós, indivíduos, precisamos ter a clareza que nós temos o poder das escolhas. As escolhas estão sempre nas nossas mãos. Quando nós optamos consumir de empresas que não deixam claro os seus exercícios sociais, os seus exercícios de give back
né, aquilo que elas retornam à sociedade, os exercícios claros de sustentabilidade, parte dessa culpa é nossa, que nós optamos em manter as nossas escolhas com quem a gente não deveria estar mantendo as nossas escolhas. Dito isso, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muito desses conceitos de responsabilidade social, muito dos conceitos sustentáveis, não estará mais numa opção se é balela ou não é balela. Sabe por quê? Porque isso se tornará, nos próximos anos, uma moeda de troca no mercado de capitais, que eu chamo da economia real. Isso quer dizer o seguinte: nesses últimos anos, as empresas, a maior parte das empresas e marcas, foram analisadas pela capacidade delas de gerar capital, lucro, faturamento. Eu vou dizer e afirmar que nós vamos ver nos próximos anos empresas que vão estar com faturamentos extraordinários, lucratividades maravilhosas, mas que elas não terão acesso a novos empréstimos, porque se elas não deixarem claro verdadeiramente se elas estão trabalhando com diversidade, se elas estão fazendo trabalho de inclusão social, se elas estão fazendo trabalho de empoderamento. Isso eu quero dizer o seguinte: você pode ter o melhor lucro do mundo, o melhor faturamento do mundo, atualmente a dinâmica de mercado concede tudo que essas empresas querem. E aí projetam essas empresas a perfis extraordinários. Nos próximos anos, nós vamos ver diversos bancos, instituições financeiras, que não vão mais permitir conceder empréstimos ou fundos de investimento se você não demonstrar claramente qual é o seu percentual de diversidade, mas não é percentual na empresa, é no poder, na tomada de decisão. A Netflix anunciou, ao longo desse período pandêmico no Brasil, que a sua diretora de marketing é uma negra. Eu olhei para isso e falei: olha como é que o mundo está mudando, porque não me surpreende o fato da negra assumir a direção de marketing da Netflix. Isso eu já espero e vou esperar cada vez mais. O meu ponto é como a maior empresa do mundo na área de entretenimento, que lida com toda a linguagem de diversidade, não tinha ainda entendido a necessidade de fazer isso alguns anos atrás. O que acontece é que não basta mais nós, consumidores, tomarmos a decisão, é pouco. Nós temos uma força que é uma força X. O mercado precisa reagir no mercado dos capitais. A economia real precisa ir nas empresas e dizer: para, você não vai fazer uma nova rodada de captação de investimento porque você não deixou claro o seu exercício genuíno de economia circular, de sustentabilidade, de menos resíduos, de inclusão. Eu vejo nessa pandemia essa manifestação excessiva, maravilhosa de solidariedade, que eu estou batendo palmas, estou adorando. Se a maior parte de quem está fazendo, porque eu não acredito que todo mundo vai manter, mas se um percentual maior manter, eu já estou feliz. Mas o que me impressiona é a quantidade de empresas que descobriram de uma hora para outra que tinha uma comunidade periférica atrás deles, do lado, como vizinho. E agora tem uma campanha de alimentos extraordinária. Mas aquela comunidade periférica, a gente precisou daquela campanha de alimentos nas últimas décadas. Continuava lá. Então, esse é um ponto que eu vejo que lá atrás, fazer ou não fazer, não mudava a regra das empresas. Nos últimos anos, fazer passou a gerar perante a maior parte dos clientes um goodwill, uma boa vontade. Nos próximos anos, a gente vai ver uma outra dinâmica. Se não fizer, está fora da economia real. Você não consegue a concessão de dinâmica, de empréstimo, de investimento, que é o que movimenta a economia real. Então, vai ser ótimo quando nós entendermos isso claramente como um elemento tomador de decisão. Então, dessa forma, eu vou dizer, sim, as marcas de luxo estão atentas, e eu vou dizer aqui para vocês como um especialista da área, as marcas de luxo que têm trabalhos extraordinários, sustentáveis, mas não se permitiram a deixar isso mais claro nos últimos anos. E eles terão também que entender que precisam deixar mais claro o que elas fazem para a sociedade, o que elas estão fazendo com esses dinheiros absolutamente extraordinários que elas ganham, como é que elas estão retornando isso nos processos produtivos de economia circular, como é que elas estão sendo capazes, como a gente viu nos últimos anos, algumas marcas de luxo dizendo que não vão usar mais a pele animal, não vão usar mais, tem uma série de empresas, ou as montadoras de carros de luxo. A anunciou essa semana, inclusive. Então, elas estão exercitando,
mas também exercitando uma antecipação, porque lá na frente essa conta vai ser muito alta para as empresas que não se prepararem agora. Então terá que ser verdadeiro. A fórceps. Ferreirinha, você acha, só para incluir aqui um comentário, você acha que esse momento agora, por exemplo, com grandes empresas se evadindo do Facebook, anunciando que não vão mais anunciar por um período, já é um anúncio disso tudo que você falou? Já é um anúncio fundamental. Parte dessas Final dos empresas, tempos. parte dessas empresas, o posicionamento delas, elas estão suspendendo, elas não cancelaram, elas suspenderam por um período de 30 dias para fazer uma análise. Mas é muito importante verdadeiramente entender, é o que eu falei da economia real. No final do dia, gente, é muito difícil o que eu vou dizer, mas mercadologicamente, para as empresas, muitas das vezes a vergonha na cara tem que vir quando dói no bolso. Então, quando de uma hora para outra o Facebook está diante de uma cachoeira de investimento desaparecendo da sua ferramenta, ele tem que voltar para casa para fazer o exercício dizendo, porra, aonde eu deixei isso passar? Sabe, em que momento eu não percebi que estava um absurdo essas questões dessas redes sociais como o Facebook serem pontes verdadeiras de transitar informações falsas, de extrapolar o direito de trabalhar contrariamente àquilo que se pretende de uma diversidade inclusivista. Não pode mais isso. Então tem que cancelar o dinheiro do Instagram, do Facebook, do jornal, do jornalista, do âncora de televisão. Tem que fazer isso tudo. Então eu tenho certeza que esse momento do Facebook deve ter dado um desespero a diversos outros tipos de canais que pode pensar que isso pode chegar neles. Então eu vejo o dinheiro. O dinheiro mexendo no bolso dói fortemente essas empresas. Elas vão lá e começam a exercitar da forma que se é esperado para esses novos tempos. Ferreirinha, a gente está aqui no encontro promovido pela Bom Tempo, né, cujos bastidores André e eu, particularmente, conhecemos e cujos valores enaltecemos por conta disso. Né? Eu estou falando de qualidade de produto, de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental, da evolução da tradição, a defesa da autoexpressão, né? Então, e olhando um pouquinho para fora também, não se trata apenas de um produto, mas de um lifestyle capitaneado ou representado por aquele produto, né? De maneira geral, nós temos visto um novo posicionamento emergir entre as marcas mais vanguardistas. Nessa conversa mesmo você trouxe essas questões, né? Muitas dessas marcas são integrantes do segmento de luxo e de alto padrão. As empresas têm demonstrado mais engajamento e interesse nas questões que afligem os consumidores, né? Extravasam, portanto, aquela postura antiga da marca que se posicionava diante do público quase alheia à vida real. Outra questão que você trouxe. Nesse sentido, você argumentaria que as marcas mais inteligentes e as mais bem-sucedidas, elas podem ser comparadas a antídotos sociais? Eu não me refiro a um veneno antimonotonia, não. Eu estou falando a um antídoto social mesmo, né? A essas questões que você também trouxe, relacionadas à estratificação, inclusive. Alex e André, marcas são antídotos. Marcas são símbolos importantíssimos de credibilidade, de história, de tradição, de transparência. A maior parte de nós, no nosso dia a dia, nós tomamos decisões não por produtos e serviços. Nós tomamos a decisão por precisar de produtos e serviços, mas nós tomamos a decisão pelas marcas. As marcas, elas são os fios condutores, são elementos que traduzem rapidamente crenças, valores, uma série de códigos e símbolos. Dito isso, as marcas mais exitosas, aquelas que verdadeiramente são construídas ao longo do tempo, com todos esses ícones aí de verdade que vocês colocaram na pergunta de vocês, elas precisam entender verdadeiramente que elas têm responsabilidade social. Elas são símbolos de mercado. Elas estão na nossa prateleira de tomada de decisões. Quando eu opto ir a uma loja da Bom Tempo, a Bom Tempo tem que entender sempre claramente que quando um consumidor toma a decisão de se relacionar com ela, ela tem uma responsabilidade daquilo que ela está traduzindo de informação,
através da sua marca. Então, marcas são antídotos. Elas são verdadeiramente capazes, marcas bem construídas, elas anestesiam o consumidor. Eu falo que nesse período de pandemia ou na pós-pandemia, nós optaremos, acredito eu, a grande maior parte das pessoas, elas vão optar primeiramente, numa primeira fase de retomada, pelas marcas que, de alguma forma, nós temos mais credibilidade, que nós temos mais confiança e que, de alguma forma, conseguiram cuidar de nós ao longo desse período tão confuso de mercado. Então, quando vocês aqui, né, vocês, André e Alex, né, os famosos deconautas aí, estão conduzindo esse Talks da Bom Tempo, já de imediato eu fico aqui comigo, né, numa visão de pensador de mercado, eu fico absolutamente, plenamente feliz de ver que uma marca como essa, familiar, de 42 anos de existência, do sul do Brasil, se permite a dialogar com profissionais como vocês, que são contestadores, que são provocadores, que são absolutamente fora da curva, que conseguem verdadeiramente provocarem um ambiente de reflexão de verdade, de trocas corajosas. Quando a marca se permite a isso, ela está deixando claro o que ela quer de entendimento em relação à sua marca. Então, eu vejo que, dessa forma, marcas que entenderem que, quando elas são percebidas pelo cliente na tomada de decisão, elas têm uma responsabilidade enorme. Nós precisamos cuidar desse diálogo, dessa informação, dos códigos, dos símbolos. Por isso que existe sempre uma relação muito complementar e não única do que é marca e do que é uma empresa com seu produto e serviço. A marca é o elemento fundamental que traduz todos os nossos símbolos. E, com isso, elas agem como antídotos totais, né? Você está lá no meio de uma recessão econômica, você privilegia a marca que, de alguma forma, fala com o seu coração, com o seu afeto, com a sua indulgência. Então, é fundamental trabalhar e acreditar que marcas são antídotos e que são fios condutores de uma série de informações, de alegria, de histórias, de tradição. E, olha, eu vou mais longe. Eu acho brilhante quando uma empresa como Bom Tempo, e aqui, gente, para todo mundo que está ouvindo, eu não fui demandado para falar nada disso. Eu reagi a tudo aquilo que os meninos trouxeram. Mas eu fico fascinado quando empresas com conceitos familiares, a Bom Tempo é uma empresa familiar até hoje, genuinamente familiar, se permitem a diálogos contemporâneos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, Alex e André. Nenhuma empresa, nenhuma marca é penalizada no mercado por tentar fazer diferente. As empresas e as marcas são penalizadas por fazer as coisas da mesma forma, por acreditar nas regras o tempo inteiro. As empresas que questionam suas verdades, suas convicções, que expandem o diálogo, que são mais capazes de se aventurar e de se ousar, são empresas que geralmente possuem códigos de sucesso muito mais elevados. Ninguém é penalizado por tentar fazer diferente. As empresas são penalizadas por insistir na forma que elas fazem. Nesse mundo que a gente vive, Ferreirinha, a gente está também diante de um outro fenômeno que são, por exemplo, as startups, né? A gente tem falado aqui muito da solidez e da tradição, que são traços muito marcantes e fundamentais no mercado de luxo. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vivendo num mundo em que você abre um aplicativo no celular e existe toda uma narrativa construída de uma empresa que, muitas vezes, não possui nenhuma história. Aquilo tudo é um gesto de marketing, né? Eu posso te dar um exemplo, não vou citar o nome, mas a gente aqui em São Paulo comeu um pastel de Belém um dia e depois a gente descobriu que aquele pastel, que era muito bom, muito bem feito, ele não é feito por um português, a empresa não é de Portugal, é tudo uma construção. Uma startup que só visa lucrar. Você acha que desse ringue, dessa narrativa fake contra a narrativa real, você acha que a narrativa real ela vai sair esfolada ou ela vai sair mais forte dessa briga? Vai sair mais forte. E aqui eu não estou sendo nem romântico nem poético. Eu acho que parte do que fica muito revelado nesses últimos meses é que a narrativa fake
ela não sustenta. E nós vimos isso ao longo desse período, não somente com marcas, história, nós vimos até com próprios líderes e gestores que se colocaram de forma tão equivocada, verborragicamente nas redes sociais e foram penalizados fortemente, com consumidores fazendo boicote, inclusive, para irem em operações bem-sucedidas de hamburgueria, de lojas que vendem de tudo um pouco, porque os seus gestores, fundadores, não tiveram narrativas verdadeiras, genuínas. Eu preciso acreditar mercadologicamente que nós, cada vez mais, teremos como protagonistas as narrativas verdadeiras. As histórias foram construídas em cima de pilares genuinamente concretos. Você não tem problema nenhum, gente, de você criar um pastel de Belém, nenhum. Desde que você deixe claro que eu, que não sou português, inspirado pela história portuguesa, totalmente motivado, entusiasmado por isso, decidi aprender a técnica portuguesa de Belém para fazer o pastel. Quando você assume que quase o seu tio é português e não existe nem o tio, é uma loucura, absolutamente uma loucura. E a gente viu essas histórias nos sorvetes. Vocês lembram de uma história recente de um sorvete no Brasil, em cima disso, de uma história de um avô italiano, de uma história italiana que nunca existiu nem a Itália, nem o avô, nem nada. E no final do dia, o que acontece? A marca perdeu, e perdeu muito feio, deixou de ter o protagonismo de se acreditar. Então, eu estou comungando que nós teremos sempre, né, o Dark Side da Guerra nas Estrelas, vai sempre existir ali o Dark Side, sempre vai ter o Darth Vader tentando nos levar para o caminho daquilo que não é verdadeiro. Mas tem que acreditar mesmo e trabalhar fortemente. E eu digo até usar isso para as redes sociais é maravilhoso. As redes sociais, nesse caso, é ótimo, porque elas acentuam, aceleram rapidamente as histórias que não são verdadeiras, né? Elas protagonizam uma aceleração de destruir esses arquétipos falsos aí, assim que entra dentro da trama da digital. Então, eu vou, sim, acreditar e trabalhar fortemente para aquilo que é verdadeiro, autêntico, original, criado por uma excelência de reflexão genuína e não apenas transformando a ideia do outro e dizendo que é sua. Ferreirinha, conversar com você é mais que conhecimento, é conhecimento com muita lucidez, é otimismo, mas com muito pé no chão, nenhuma firula. Obrigado pela aula magna, por esse masterclass, né? Esse Trend Talks podia virar um Trend Topic. Obrigado pela Bom Tempo por nos proporcionar isso. É um prazer inenarrável, porque a gente sai muito acrescido, né? Amadurecido de uma conversa com o Ferreirinha, né? Por tudo isso que ele colocou e por tudo que ele decodifica desses panoramas, inclusive de um panorama de crise e diante dessa imprevisibilidade da vida que nos acometeu nesse período, né? Obrigado, Ferreirinha. Muito bacana sempre. Muito obrigado a vocês dois. É realmente um grande prazer ter a chance aí de dialogar com vocês e principalmente ser provocado por vocês. É isso que verdadeiramente me estimula muito. Minha gratidão a Bom Tempo, que permite esse tipo de abertura de reflexões. E aqui, né, estamos falando de verdade, que permite, de forma verdadeira, sem enviesar, sem ninguém ter me ligado para falar, fala isso, responde dessa forma. Não, eu teria pânico e nem faria. Então, muito obrigado, Bom Tempo, por isso. E obrigado, meninos, por essa possibilidade aí de provocação. Obrigado, querido. Obrigado, Ferreirinha. Obrigado, Bom Tempo. Foi uma aula. Estou extasiado. Não vejo a hora de falar de novo com você. Obrigado. Essa hora vai chegar de novo, em breve. Muito obrigado.